Ministro do TSE que votou favoravelmente ao Jair Bolsonaro no julgamento do tribunal que pode deixar o ex-presidente inelegível, foi enquadrado pelo ministro Alexandre de Moraes e a ministra Carmen Lúcia, que é vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, e o ministro Alexandre de Moraes é presidente do TSE. Os dois ministros interromperam o voto de Raul Araújo no julgamento que deve sentenciar a inegibilidade por 8 anos de Jair Bolsonaro. Esse fato ocorreu hoje, dia 29 de junho, cujo resultado do julgamento será divulgado na próxima sexta-feira, ou seja, amanhã, no dia 30 de junho. Certamente os brasileiros saberão que o Jair Bolsonaro ficará inelegível por 8 anos. O ministro, no caso, o Araújo, foi o único ministro que votou contra a cassação dos direitos políticos de Jair Bolsonaro, enquanto o relator Benedito Gonçalves e os ministros Floriano de Azevedo Marques e André Ramos Tavares votaram a favor da inegibilidade, deixando o placar parcial de 3-1 pela inegibilidade do Bolsonaro. Ainda faltam votar mais 3 ministros, 2 são votos certos pela inegibilidade, que são exatamente a ministra Carmen Lúcia e o ministro Alexandre de Moraes, e tem mais um ministro que foi indicado para o Supremo pelo Bolsonaro, que é o Cássio Nunes Marques. Esse é dúvida, provavelmente ele deve votar a favor do Bolsonaro, mas não mudará o resultado do pleito, que é tornar o Bolsonaro inelegível. Pois então, ao sair em defesa de Bolsonaro na leitura de seu voto, Raul Araújo deu ênfase ao fato de que o ex-presidente supostamente não seria responsável pela minuta de um golpe de Estado encontrada na casa do ex-ministro da Justiça, o Anderson Torres. O ministro disse ainda que seria impossível condenar Bolsonaro com base na suposição de que ele seria responsável pela minuta. Acontece que, apesar do documento fazer parte do processo, ele não foi utilizado pelo relator para embasar o voto dele, motivando a ministra Carmen Lúcia a dar um pito no seu colega da corte, do TSE. Aí então o ministro presidente da Câmara, foi em defesa lá da ministra, e do relator, inclusive. A ministra Carmen Lúcia diz: não me pareceu que no voto do ministro relator houvesse nenhuma referência a que este documento, nem de autoria, nem de responsabilidade do primeiro investigado, que é o Bolsonaro. Eu quero só entender se Vossa Senhoria está excluindo alguma coisa, mas sem pertinência com o que o relator teria dito. Continua a ministra. Eu, no meu voto, nem uso este dado, disse a ministra Carmen Lúcia, em que foi saudada e acompanhada pelo ministro-presidente da Casa, o Alexandre de Moraes, esse aqui que você está vendo. O ministro relator, que você está vendo aí, realmente não tinha dando ênfase ao documento encontrado lá com o Anderson Torres, mas apenas mencionou para embasar, e corroborar
continuidade dos atos que estavam sendo julgados. No caso, o evento lá com os embaixadores lá no Palácio da Alvorada. Isso porque o objeto principal da ação, né, que se baseou o voto do ministro relator, é a reunião que Bolsonaro realizou com os embaixadores estrangeiros no dia de julho de 2022, numa segunda-feira, atacando o sistema eleitoral brasileiro e colocando em xeque a segurança e credibilidade das urnas eletrônicas. O presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, então interviu endossando a Carmen Lúcia e o relator, né, o ministro relator, em seu enquadramento no ministro Raul Araújo. O Moraes falou o seguinte: acho importante realmente porque o longo voto do eminente relator se baseou na reunião. O fato de ter juntado essa minuta golpista no seu voto, né, no seu relato, em nada afetou e também ainda não se apurou a responsabilidade disso, disse o ministro Alexandre de Moraes. Agora vamos ver a dinâmica desse relato que eu falei até agora, para você ver lá no plenário da Corte. Veja só aqui, vamos ver aqui. Todos os colegas, cumprimentando todos, senhor presidente, vossa excelência, senhores ministros, o vice-procurador-geral, advogado, apenas nessa passagem do voto, que, como disse, estou seguindo com muito gosto, vossa excelência teve a gentileza de nos encaminhar, não me pareceu que no voto do ministro relator tivesse nenhuma referência a que este documento, que o relator acolheu como juntada, tivesse nenhuma referência nem de autoria, nem de responsabilidade do primeiro investigado. Se eu entendi, só para ficar claro, porque eu, por exemplo, no meu voto, nem uso este dado, presidente. Eu fiz um voto apenas da cena, que é o objeto do cuidado. Mas como Vossa Excelência está se manifestando especificamente, e eu quero só entender se Vossa Excelência está excluindo alguma coisa, mas sem pertinência com o que o relator teria dito, porque não sei se o ministro Benedito acolhe a minha compreensão de que Vossa Excelência não se manifestou sobre este documento, este rascunho, nem isso foi fundamento de voto, só para ficar claro, porque o ministro está dizendo alguma coisa, presidente, a responsabilidade é personalíssima e isso foi reiterado no voto do relator. Acho que o eminente relator, passo a palavra antes ao eminente relator, porque acho importante, realmente, porque o longo voto do eminente relator se baseou na reunião. O fato de ter juntado essa minuta golpista em nada afetou, que eu tenha lembrado do voto do eminente relator, e também não se apurou, ainda não se apurou a responsabilidade disso. Eminente relator, quer? Obrigado, presidente. Inicialmente, saúdo Vossa Excelência, demais integrantes da Corte de Advogados e todos que estão assistindo. Exatamente isso, no voto foi claro, explicando. Primeiro, não está se apurando aqui minuta. Foi um reflexo, por esse minuto, a outra questão da conclusão que eu tive no meu voto, dos efeitos do discurso feito em 18, do evento 18, na reunião que se apura, na atacante à inverdade da urnas eletrônicas. Foi só isso. Então, o que você acha? O que você achou do fato relatado aqui? Você concorda com o que foi dito? Você concorda que o TSE, né, deveria livrar a cara do Bolsonaro e deixá-lo elegível, né? Ou seja, que os votos que faltantes sejam a favor do Bolsonaro? Você concorda com a votação que está sendo até agora? Ou seja, que está se vislumbrando um placar de 5-2, ou seja, para transformar o Bolsonaro inelegível? Deixe o seu comentário, né? E também não se esqueça de se inscrever no canal, tá? Um abraço e até mais.